Em Bleach, os capitães são um pico de poder dentro dos Shinigamis do Gotei 13. Ao longo dos 1000 anos de existência da organização, várias formações de capitães foram vistas. Alguns capitães morreram, outros se aposentaram, outros foram banidos, alguns traíram os Shinigamis e outros continuam em seu posto até o final da obra. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram os capitães mais fortes de cada geração. Além disso, também irei trazer os capitães mais fortes da Divisão Zero, Omitsukido e Esquadrão de Kido. Qual o mais forte da Gotei 13 original? Qual o capitão mais poderoso 250 anos atrás? Qual era o mais poderoso 110 anos no passado? No arco da Soul Society, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos. E atualmente? Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve para fazer parte dessa divisão do Gotei 13 do Brasil, que tem conteúdo sobre Bleach toda semana. E aproveita também e já deixa o seu like para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E assim como eu sei que como um bom fã de Bleach, você não perde nenhuma promoção dos mangás, afinal o mangá tá caro e quanto mais economizar melhor, né? Pensando nisso, eu procurei as melhores promoções da semana dos volumes de Bleach Remix na Amazon e eu deixei os links de todas elas na descrição aqui do vídeo. Então corre lá e aproveita porque é só essa semana, já que as promoções da Amazon estão sempre mudando. Link na descrição. Galera, antes de iniciar o assunto, eu preciso deixar claro como irá funcionar esse vídeo. Porque claro, se você tá por dentro do universo de Bleach, sabe que na maioria das gerações do Gotei 13, o capitão mais forte era o velho mais bombado dos animes, vulgo Yamamoto Gen Ryusai. Aí pra eu não ficar falando dele aqui o tempo todo e dar chance para outros personagens aparecerem no vídeo, irão ter momentos em que eu irei trazer o segundo capitão mais forte da geração, beleza? Mas fica tranquilo que eu vou explicar melhor quando chegar a hora. Então, dito isso, vem comigo conferir quais são os capitães mais fortes de cada geração em Bleach. E para começarmos, nada melhor do que falar sobre o velho mais bombado dos animes, o Yamamoto, que foi o capitão mais poderoso da primeira formação do Gotei 13, o Gotei 13, o original. E aqui, eu preciso deixar claro que assim como nas próximas partes dos vídeos, eu estou considerando a versão do personagem referente à geração em questão, ou seja, para a formação do Gotei 13 original está sendo considerado o Yamamoto jovem, que fundou a primeira escola Shinigami, 2000 anos antes do tempo presente, onde foi professor também e aparentemente já possuía sua Bankai, é que seu futuro tenente, o Chojiro Sasakibe, tinha acabado de aprender e testou seu poder no jovem Yama, a pedido do mesmo. E assim, Yamamoto, além de ficar com apenas uma cicatriz na testa, afirmou que a Bankai do futuro tenente ainda estava imatura, o que indica um conhecimento sobre o poder. Porém, foi só 1000 anos mais tarde que ele fundou o Gotei 13, se tornou o capitão da primeira divisão e o primeiro comandante da história, posto esse que ele sustentaria pelos próximos 1000 anos até a sua eventual morte no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Foi Yamamoto também quem recrutou todos os outros 12 primeiros capitães da história, sendo a primeira a criminosa mais perigosa da Sociedade das Almas na época, a Unohana Yashiro. Na mesma época também enfrentaram os Quincy's na primeira guerra contra o exército de Yurabara e Yamamoto foi o responsável por vencer o filho do Rei das Almas, um feito absurdo e que o faz ficar aqui como o capitão mais poderoso da primeira geração do Gotei 13. Porém, é importante lembrar dois pontos. Primeiro é que o Sasakibe deu uma força ao esfaquear o vilão pelas costas sem que ele tenha notado sua presença. E o segundo é que o Yurabara estava sem o seu principal poder, o de All Might, que permite enxergar e alterar o futuro, já que ele teve seu poder selado por Ichibei Ryosubei antes de invadir a Seireitei. Mas não se enganem, Yamamoto é um mestre em todos os estilos de combate Shinigami. Em Hoho, o estilo que usa a técnica de velocidade como o Shunpo, na sua velhice, ele foi capaz de perseguir Shunsu e Ukitake pela Seireitei e chegar ao local de destino primeiro que os dois, e na luta contra o clone do Rei Quincy foi capaz de tirar o Zaraki das mãos do inimigo sem ele notar. Em Hakuda, o estilo de combate corpo a corpo, o Shinigami mostrou saber usar duas técnicas nomeadas em sua batalha contra o Wonderwise, o Ikotsu, que é um poderoso soco usado para destruir grande parte do abdômen do Wonderwise e o enviou voando para longe até bater em um prédio e destruí-lo, e o Sokotsu, que é um soco duplo que destruiu completamente o Wonderwise com um único golpe. Em Kido, ele se mostrou capaz de usar o Hadou de alto nível, o Hadou número 96, o Itokasu, sem encantamento, e o enorme pilar de fogo criado pela técnica teve poder o suficiente para destruir tudo à sua volta, mas deixou Aizen apenas com algumas queimaduras. A sua Zanpakutou é a Ryujin Jaka,
A Zanpakuto mais poderosa do elemento fogo e a que tem maior poder ofensivo em toda a Sociedade das Almas. Quando liberada, a lâmina da Hyunjin Chaka é engolida pelo fogo e a aura dela incinera tudo e qualquer coisa que Yamamoto corta com a sua lâmina, transformando-a em nada mais, nada menos do que cinzas. Além disso, o calor emitido por ela já é autossuficiente para queimar o céu e consumir as nuvens, e apenas lutadores poderosos podem resistir. Um poder tão alto que Yamamoto foi capaz de enfrentar Shunsui e Ukitake com suas Shikais liberadas, e os dois ainda não tinham certeza se iriam vencer. A sua Bankai é a Zanka no Tachi. Porém, 1000 anos atrás, a sua Bankai era diferente em relação a que vimos no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, algo que foi afirmado pelo próprio Yamamoto e ainda pelo que foi falado pelo clone do Rei Quincy, que tinha as memórias do seu líder, onde ele afirmou que a Zanka no Tachi é uma Bankai que espalha fogo numa quantidade absurda, e ainda podemos ver no flashback do combate que o manto de fogo do Yamamoto também fazia parte da sua Bankai no passado, porém não se tem confirmação se ele já poderia controlar quem podia vê-lo ou não. Fato é que, com essas duas informações, a possível teoria é que tudo indica que durante esses 1000 anos em que ele foi o comandante, o Shinigami alcançou a sua verdadeira Bankai e desbloqueou a forma que conhecemos durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Além disso, é importante falar que o calor emitido por essa Bankai esgota toda a umidade da Seireitei. O chão começa a derreter e o Nohana até mesmo afirmou que se ele mantê-la ativa por muito tempo, pode destruir toda a Sociedade das Almas. E aqui, eu não irei comentar sobre as 4 técnicas que ele mostra no tempo presente, porque eu estou usando a versão dele mais jovem nesse ponto do vídeo, mas eu já fiz um vídeo completo sobre a Zanpakuto dele e irei deixar o link na descrição para quem quiser assistir, beleza? Porque, seguindo, na Divisão 0 nós temos Ichibei Ryosube. Claro, a Divisão 0 não teve diferentes gerações como o Gotei 13 teve, porém como seus membros também são considerados capitães, achei que deveria colocá-la aqui nesse vídeo, e seu membro mais poderoso é o Ichibei, vulgo Igor 3K do Flow Podcast, aquele que é o líder dos Shinigamis, aquele que deu nome para tudo na Sociedade das Almas, inclusive o nome Shikai e Bankai, e claro, é o protetor do Rei das Almas desde os primórdios dos tempos, 1 milhão de anos antes do tempo presente, para ser mais exato. Ichibei é tão antigo que ele viveu no mundo original e estava presente quando o Heiou o dividiu nos 3 mundos que conhecemos, o mundo humano, a Sociedade das Almas e o Ecomundo. Ichibei é tão poderoso que mesmo nos tempos antigos, ele já era um dos seres mais fortes existentes junto com os 5 anciões das casas nobres, e só perdia mesmo para o Rei das Almas. Além disso, ele foi capaz de vencer o Rei Quincy durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, enquanto o inimigo não havia despertado seu poder adormecido, e obliterou seu inimigo, mesmo após ele se fortalecer com o seu poder do Rausch Valen, que tira o poder dos outros Quincy's para fortalecer ele mesmo e sua guarda de elite. Porém, o final disso, após Yurrabarra despertar os seus olhos, já sabemos. O monge careca levou o hit kill, mas enfim, Ichibei tem um poder inato que o permite manipular o nome verdadeiro. Por exemplo, ele sabe o nome de tudo e todas as coisas. Foi ele quem contou ao Renji o verdadeiro nome da sua Bankai e sabe o nome de todas as Zanpakutos. O nome de Ichibei possui a maldição e qualquer um que chame seu nome sem autorização perde sua voz. E através do poder do nome, ele pode voltar à vida se alguém chamar seu nome, já que ele rouba um pouco da energia da pessoa que o chamou. E foi assim que ele voltou à vida. Pediu mentalmente ao Ichigo que ele chamasse seu nome. Porém, isso parece ser algo possível enquanto o Palácio do Rei das Almas existir. Ichibei também pode manifestar partes espirituais do seu corpo, muito maiores do que o tamanho comum. E assim pode usar a técnica Senritsu Tensho e dá literalmente um tapa no inimigo que envia voando com extrema força a uma distância de 1000 uri, que é uma medida de distância do Japão. Seu Shunpo é tão veloz que após usar o Senritsu Tensho, ele apareceu atrás do Yurrabarra, superando a velocidade do seu próprio golpe para acertar o inimigo outra vez. Em Kido, ele se mostrou capaz de usar um Bakudo número 62, o Hyaporakan, e o Hadou secreto número 3, o Teppusatsu, que foi forte o suficiente para quebrar a cúpula da técnica defensiva do Rei Quincy. A sua Zanpakuto é a Ichimonji, e diferente da maioria das Zanpakutos, ela já possui uma habilidade antes mesmo da sua liberação. Ela não corta carne, mas sim nomes. E por causa disso, se atinge o inimigo, por exemplo, em seu braço, ela corta o nome braço ao meio e o inimigo passa a ter um bra, e assim perde metade do poder daquele braço. E com a Ichimonji liberada, seu poder passa a ser todo o preto do mundo. E sua lâmina libera uma, entre aspas, tinta preta, que é na verdade a cor preta. E tudo que essa tinta cobre perde o seu nome e, portanto, seus poderes. Porém, a habilidade mais poderosa dessa Shikai é o Futensai Satsuru, onde o Ichibei sacrifica a escuridão de 1000 noites futuras da Soul Society para criar um mausoléu que tira toda a escuridão do seu oponente, incluindo sua carne, sangue e ossos, até que nada reste. A sua Bankai é a Shirafude Ichimonji, que permite
permite o Shinigami dar e mudar o nome do que for atingido pela tinta da sua Shikai, escrevendo o kanji em seu corpo. Isso dá ao seu alvo as propriedades e poderes do nome concedido. Mas seguindo, nós temos a Gotei 13 de 250 anos atrás. E aqui eu trarei o Asashiro Kenpachi. Sim, o mais poderoso era claramente o Yamamoto. Porém, como eu já citei ele durante a formação do Gotei 13 original, aqui eu vou colocar o Asashiro como o segundo mais forte daquela formação. Nessa época, ele venceu o sétimo Kenpachi, o Kuroyashiki, para tomar o posto de Kenpachi e também o de capitão da 11ª divisão. E conseguiu fazer isso facilmente com o poder da sua Bankai, a Urozakuro, que é liberada o tempo inteiro, ao contrário da maioria das Bankais. Asashiro tinha como um plano erradicar todos os Jolas, porém como isso causaria o desequilíbrio dos mundos, o Gotei 13 ficou contra ele. E a situação foi tão grave que, como ninguém conseguiu derrotá-lo devido aos poderes da Urozakuro, a divisão 0 precisou intervir. Ele, por entender que seria um esforço desnecessário, resolveu se entregar e foi preso no Muken. A Zanpakuto dele, como vocês podem perceber, bem peculiar, eu diria. E o poder da Bankai de Asashiro é se fundir com tudo ao seu redor e controlá-lo. Esse é um poder que se estende a tudo, até mesmo ao ar e ao solo. E de acordo com a Yoruichi, o mundo interior do Asashiro é constantemente fundido com o mundo exterior. Por causa disso, identificar sua localização exata é impossível, porque sempre que ela tentava determiná-la, ela nunca conseguia achar algo específico, já que ele estava fundido com toda a Seireitei e era praticamente invencível dentro dela, já que ela havia se tornado uma mera extensão do seu ser. Por causa disso, seus sentidos também foram misturados com o local, lhe permitindo perceber tudo o que se passa dentro daquela área, da mesma forma que ele também pode fundir duas ou mais substâncias. Como medida defensiva, Asashiro pode se fundir com o ar para que todos os ataques inimigos sejam incapazes de fazer contato com ele. Ele também pode usar essa técnica para teletransportar grandes distâncias sem esforço algum, parecendo semelhante à manipulação de espaço-tempo. E claro, ofensivamente ele pode usar a técnica Seitai Yugo, uma das técnicas finais da sua Bankai, onde o Asashiro usou essa habilidade para matar o Kuroyashiki em um único movimento. E embora as especificidades da técnica não tenham sido esclarecidas, ela idealmente permite que ele se funda com o corpo de uma vítima e a destrua por dentro. Seguindo, nós temos a Gotei 13 de 110 anos atrás, onde, seguindo na mesma linha que eu fiz com Asashiro, a formação de 110 anos antes do tempo presente, no tempo que aconteceu os eventos de origem dos Vizards, o segundo capitão mais forte era o Shunsui. Lógico, não sabemos muito sobre suas habilidades na época, mas devido à diferença de tempo para um Shinigami é possível que não tenha mudado muito, então vamos falar sobre elas. E como um dos capitães mais antigos e fortes do Gotei 13, Shunsui possui imensas quantidades de poder espiritual. Ele, ao lado de Ukitake, dizem possuir Reiatsu inigualável. Seu poder foi suficiente para que ele se tornasse capitão das 3 divisões, conseguiu derrotar o espada mais poderoso do exército de Aizen apenas com a sua Shikai, e foi capaz de vencer Lily Barrow com sua Bankai enquanto ele estava na segunda forma da Volstagg, porém teria sucumbido à forma final do inimigo se não tivesse recebido a ajuda da sua tenente, a Izzy Nanao. Shunsui possui grande habilidade em Kido e se mostrou poder usar o Hadou número 78, o Zangerin. Em Hakuda, ele usou a técnica Tsuku Yubi, uma técnica onde o Shinigami simplesmente estende os dedos de sua mão e entra em contato com o inimigo, fazendo com que ele voe para longe sem esforço. A sua Shikai é a Katen Kyokutsu, que possui a habilidade especial de tornar jogos infantis reais, e assim tem acesso a várias técnicas baseadas nesses jogos, e são tantas técnicas que daria para fazer um vídeo inteiro sobre o assunto, cujo qual eu já fiz e vai estar na descrição também, mas aqui eu irei citar as técnicas mais importantes. A primeira é a Kageoni, onde a regra desse jogo é que quem tem sua sombra pisada perde, e o próprio jogo permite que os concorrentes manipulem sombras ao seu favor. Por exemplo, o Shunsui demonstrou a capacidade de se esconder em sombras ao usar essa técnica. Ele também pode controlar as sombras, usando-as para atacar um oponente, atacando a sombra em que eles estão em pé atualmente. Além disso, Shunsui também pode criar vários clones de sombra e podem atacar seu oponente de vários ângulos. Agora, a segunda técnica mais importante é o Ironi, que é um jogo baseado em cores, onde o Shunsui diz o nome da cor que deseja cortar com sua espada e não pode cortar mais nada. Se a cor que o Shunsui chama não existe no corpo dele, o dano é mínimo, mesmo que o ataque normalmente inflija uma ferida muito mais grave. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Ao chamar uma cor que o Shunsui está usando e atacando o oponente, o dano dado é proporcional à quantidade dessa cor nele. E para maximizar o dano, o Shunsui pode usar uma cor que maximize os riscos para si mesmo, bem como para o seu inimigo. Por exemplo, ao usar vestes pretas e chamar preto, o Shunsui infligiria dano maciço no inimigo se atingido, mesmo que o golpe em si fosse fraco. E foi assim, por exemplo, que ele conseguiu derrotar o Stark. A sua Bankai é a Katen Kyokutsu,
Ryukutsu Karamatsu Shinju, que tem sua habilidade baseada no teatro suicida, onde após a liberação, uma aura cobre uma grande área ao redor do Shunsui. Ela muda a percepção das outras pessoas sobre o ambiente ao redor, fazendo-os perceber tudo como escurecido, sombrio e vazio, e faz até mesmo com que algumas pessoas sintam níveis variados de melancolia e desespero. Assim, a Bankai do Shunsui possui 4 atos. O primeiro é a hesitação da ferida compartilhada. De qualquer ferida que o Shunsui e seu oponente infligiram ao corpo um do outro, surgirão em seu corpo também, como se fossem compartilhadas. O segundo ato é o travesseiro da vergonha, onde manchas negras aparecem por todo o corpo do oponente e o faz sangrar profusamente. O terceiro ato é o abismo severo, e aqui uma enorme quantidade de água envolve o Shunsui e seu oponente, que permanecem dentro dela até que um deles fique sem reatos e se afogue. E por último, o ato final, onde depois de banhar suas espadas, o Shunsui enrola um fio branco ao redor da garganta do seu oponente várias e várias vezes, antes de puxá-la, deixando um corte profundo em sua garganta, que se expande antes de uma explosão surgir e explodir sua cabeça. E seguindo, nós iremos para Omitsukido. E aqui a gente conhece, na verdade, apenas 2 capitães comandantes da história da Omitsukido. A Yoruichi, que possuiu o posto 110 anos antes do tempo presente, e a Soifon, que é a atual. E aqui eu decidi que seria interessante escolher entre as 2 comandantes, e claramente a mais poderosa é a Yoruichi, que é uma das 5 mulheres mais fortes da obra. Yoruichi não usa sua Zanpakuto simplesmente porque acredita ser mais forte sem ela, e por isso faz um grande uso de Hoho e Hakuda. Em Hoho, ela é a melhor usuária das técnicas de velocidade da Sociedade das Almas, e inventou várias técnicas nomeadas, onde até mesmo ensinou alguns para Kuchiki Byakuya quando ele era criança, a Utsutsemi, que cria movimentos tão repentinos e de grande velocidade que deixa pelo menos uma pós-imagem tangível para trás e faz o inimigo acreditar que o atingiu. Porém, o seu maior destaque mesmo é em Hakuda, que ela usou para derrotar quase 50 membros da Omitsukido rapidamente, e também usou para enfrentar espadas com erros poderosos, como o Yami, ao dar golpes brutais nele, e também conseguiu enfrentar Aizen já fundido com o Hogyoku, além de também ter enfrentado um dos Quincy's mais fortes de Bleach, o Asuka Neklevar, e combinando o Hakuda com Kido, que ela cria sua marca registrada, o Shunko, que envolve suas costas e braços em Kido pressurizado baseado no elemento relâmpago. E além de melhorar seus braços e pernas para o combate, a técnica permite que ela neutralize instantaneamente o movimento de um oponente. O próprio Kido pode ser controlado e disparado contra oponentes do seu corpo, que cria explosões maciças. Assim, ela mostrou ainda mais 2 evoluções para essa técnica. A primeira é o Shunko Raijin Senkei, em que ela libera uma coluna gigante de energia elétrica concentrada para engolir seu oponente com poder e força suficiente para destruir tudo à sua volta. Também ela pode usar o Shunko Raiju Senkei Churyu Kokibyu Senki, onde a Yoruichi assume a forma que lembra muito um gato, fica muito mais veloz, pode atacar os inimigos com eletricidade e devido a essa forma lhe dá uma mentalidade de um gato que tem uma natureza inconstante em termos de humor. Isso se manifesta em sua Reiatsu, que se altera à medida que o seu humor muda durante o combate. E por causa disso, as propriedades da sua Reiatsu mudam cerca de 48 vezes por segundo. Agora, chegando no esquadrão de Kido, nós temos o Teisai Tsukabishi, o único capitão do esquadrão de Kido que conhecemos na história e um dos melhores usuários de Kido da Sociedade das Almas. Teisai é tão poderoso e habilidoso em Kido que ele pode usar feitiços de mais alto nível sem encantamento e ainda manter um grande poder, ao ponto de conseguir usar Kidous proibidos. Ele se mostrou capaz de usar um Hadou número 88, o Hiryu Gekizoku Shitenhai-ho, que é um grande fecho de energia elétrica e espiritual que cria uma enorme explosão após o impacto. Usou também o Bakudou número 99, o Bankin, com a intenção de selar o Ichigo no início de Bleach, caso ele tivesse se tornado um Hollow, e usou o Kido de cura para tratar os ferimentos da Oruro após a batalha dela contra Yu Fort Grande. Agora, quando falamos de Kido proibido, Teisai usou 2. O primeiro foi o Giganteishi, que cria um cuboide verde de luz entre as palmas das mãos e é capaz de parar o tempo de qualquer coisa dentro de um espaço escolhido. E também ele pode usar o Kukanteini, onde o Teisai teletransporta uma porção específica de espaço de um ponto para outro. Um verdadeiro mestre de Kidous, que também sabe usar Hakuda, e mostrou isso com a sua técnica Teisho, um golpe de palma de mão aberta que pode facilmente quebrar a cabeça de um Hollow em pedaços com um único golpe. Agora, quando falamos da formação do Gotei 13 do arco da Soul Society, a formação que foi quebrada durante o arco após a traição do Aizen, Gin e Toshi, mas que teve como segundo capitão mais forte na época o Aizen, já que eu não irei considerar o Yamamoto aqui, porque eu já falei dele, e é uma correção minha em relação a um vídeo antigo meu do canal, em que fiz um ranking de todos os capitães dessa formação, e eu coloquei o Aizen em terceiro. Mas seguindo aqui, mesmo antes de ter os poderes do Hogyoku, Aizen era um monstro. Ele foi capaz de tomar o trono do Eikomondo do Baragan, salvou a
Hannibal de uma arranca natural, foi reconhecido por Stark quando foi recrutá-lo e foi capaz de sobrepujar Greyjoy apenas usando sua Hyattsu. Além, claro, de ter enganado todo o GOT 13 por anos e ter conseguido enfrentar vários capitães e Vised sozinho e derrotar todos, Aizen foi capaz de parar a música do protagonista com um dedo enquanto Ichigo usava a Bankai durante o arco da Soul Society e pôde facilmente superar a velocidade aprimorada dele com Máscara Hollow durante a batalha de Karakura. Um mestre em Kido, ele se mostrou capaz de usar um Bakudo número 81, o Danku, enquanto ainda era um tenente, e mostrou ser capaz de usar o Hadou número 90, o Kuro Hitsugi, com força o suficiente para incapacitar o Kumamura nos eventos finais do arco da Soul Society. Além disso, a sua principal força é a Kyoka Suigetsu, a sua Shikai que possui o poder da hipnose completa que o permite controlar os 5 sentidos dos outros até o ponto em que pode fazer o inimigo interpretar tudo da maneira que ele quiser. A hipnose completa da Kyoka Suigetsu é absolutamente impecável, mesmo que o alvo esteja ciente de estar sob hipnose, ele não pode resistir à sua influência. Agora, quando falamos da formação da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, com a morte do Yamamoto e o treinamento especial do Zaraki com Konohana, ele passou a se tornar o Shinigami mais poderoso do GOT 13 e finalmente tomou oficialmente o título de Kenpachi da Konohana. E apesar de não ter derrotado de fato um inimigo poderoso durante a guerra, ele mostrou feitos impressionantes. Grammy, ao tentar se transformar nele, acabou se autodestruindo por não aguentar um poder tão absurdo, mesmo que o Kenpachi estivesse ainda usando um tapa-olho. Jared Valkyrie precisou até mesmo ativar sua Volstagg para conseguir enfrentar a Bankai dele, embora quando o combate iria ter início, o Shinigami não poderia mais aguentar o grande poder da sua Zanpakuto e deu abertura para o vilão o derrotar momentaneamente. A sua Shikai é a Nozarashi e concede ao Zaraki um poder de ataque e corte autossuficiente para destruir facilmente o meteoro que teria destruído a Sereitei, e também foi capaz de cortar sem esforço até mesmo o próprio espaço. Sua Bankai não tem nome, mas após a ativação a pele do Zaraki fica vermelha e ele ganha várias marcas pretas em seu rosto e chifres em sua testa, fazendo com que ele se assemelhe a um Oni. Sim, Zaraki é daqui de Recife, a terra da Gaia. Mas enfim, assim, Zaraki ganha um aumento de força física e poder de corte, que lhe permitiu quebrar o escudo inquebrável do Gerald, arrancar seu braço com uma mordida e também com um único movimento cortá-lo ao meio a uma distância considerável. E por fim, a formação mais atual do GOT 13, a formação após a guerra contra os Quincy's, onde, como eu já citei Zaraki e o Shunsu nessa lista, e os dois são os Shinigamis mais poderosos dessa formação, nos resta falar sobre o terceiro mais forte, que é o Byakuya, o único capitão que passou pelo treinamento do Palácio Real, e aquele que, de acordo com a novela do Izagi, é considerado o próximo comandante das 13 divisões, caso o Shunsu morra. Byakuya é um Shinigami completo, que mostrou capaz de batalhar usando apenas Hakuda na guerra. Ele também é um dos Shinigamis mais rápidos do GOT 13, e sabe usar técnicas nomeadas como o Utsusemi, que ele aprendeu com a Yoruichi, e também pode usar o Senka, uma técnica que o permite se mover rapidamente para as costas do seu oponente e atacar diretamente o Saketsu e o Hakusui, em 2 ataques rápidos para cortar o fluxo de energia espiritual e deixá-los sem poderes. Byakuya é também um mestre em Kidous, e se mostrou capaz de usar o Bakudo número 81, o Danku, e o Hadou que virou sua marca registrada, o Byakurai. Sua Zanpakuto é a Senbon Sakura, e quando ativada, a lâmina dela se separa em 1000 fragmentos de lâminas minúsculos e finos que vão para longe do punho, deixando apenas o cabo da espada na mão do Byakuya. Embora as lâminas sejam supostamente pequenas demais para serem vistas normalmente, elas refletem a luz de forma a se assemelhar a pétalas de flor de cerejeira, e ao balançar o punho da Senbon Sakura, Byakuya pode controlar os fragmentos da lâmina, permitindo que ele destrua os oponentes à distância e rompa quase qualquer defesa. Durante o treinamento do Byakuya com a Guarda Real, ele obteve a compreensão maior sobre a sua Zanpakuto, e assim conseguiu atingir o maior controle e capacidade de formar construções mais sólidas em escala maior, fazendo até mesmo com que a Snorlax confunda sua Shikai com a sua Bankai, que por falar nela é a Senbon Sakura Kageyoshi, que é basicamente uma forma maior da sua Shikai. E assim o Byakuya ganha também 4 técnicas. A primeira é o Gokei, que aumenta imensamente o número de pequenas lâminas e cria uma formação esférica ao redor do inimigo e o ataca por todos os lados. A segunda técnica é o Senkei, que é dita ser a verdadeira forma da Senbon Sakura, onde as pétalas espalhadas são unidas em espadas brilhantes completas que formam 4 fileiras. Assim, o Byakuya abandona a defesa e foca exclusivamente no ataque, usando uma espada de cada vez com um poder muito maior que o normal. A terceira técnica é o Shukei Hakutenki, onde ele condensa cada uma de suas lâminas do Senkei em uma única e potente espada, aumentando assim drasticamente seu poder de corte. E por fim, ele pode usar a Ika Sendika, o golpe final do Byakuya, que foi forte o suficiente para destruir a cabeça do Gerald, onde ele ataca o inimigo com todas as suas espadas Senkei de uma única vez. Mas enfim, galera, esses são os capitães mais fortes de Bleach em cada geração. Concordam ou não concordam? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque eu vou indo nessa, obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!